Primeira coisa da montagem é a gente sempre pensar que ela tem que ser feita, sabe, de baixo para cima. Os componentes, então, tem que ser instalados primeiro os que estão por baixo. E aí a gente vai subindo a torre para finalizar ele. Lembra que a gente fez no outro vídeo a adaptação da O4? Então é ela que vai ser primeiro, tá? Porque o cabo coaxial vai passar por baixo da stack. Essa aqui é a posição, o frame na parte dianteira e aqui a parte traseira. A extensão do coaxial foi exatamente para isso. Então ela vai ficar aqui e vai colocar aqui, tá certo? A fixação disso aqui, vocês vão aproveitar os parafusos e as arruelas que eu indiquei na lista de peças, tá? Que são os parafusos, no caso aqui, os M2, e as arruelas cônicas, que servem para conter esses parafusinhos. O parafusinho é esse aqui, ó. Ele é o hexagonal, tá certo? Desculpa, eu peguei errado. É esse aqui, ó. Ele é o M2 de 12 milímetros com a arruela cônica, tá? Essa arruela cônicazinha aqui que vocês estão vendo, tá? Então é isso. A cabeça fica dentro dela para ficar igual foi no core do frame. Vocês vão ver que depois vai ficar bem arrumadinho. Bom, são 4 dessas, tá certo? Qual que é a ideia? Você vai colocar ela então debaixo do frame para cima. Aqui no frame vocês vão ver que tem 3 buracos. Vocês vão usar o buraco do meio para colocar os parafusos, tá certo? Então eu vou botar, por exemplo, um aqui. Todos do meio, tá certo? E é isso. Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho para a gente não perder tempo, porque isso aqui é extremamente simples. Uma vez colocados aqui, vocês seguram eles aqui com os dedos e vem com ela, então, em cima, com o formato do Access Fly aqui, ó. Eu vou acelerar o vídeo porque agora eu só vou atachar. Agora a gente tem que botar a câmera fica nessa orientação. O coaxial, então, a saída dele fica aqui na orientação para cima. E agora a gente tem que colocar os dois standoffs aqui do lado. São esses aqui, tá? Eu quero só que vocês prestem bastante atenção na orientação do TPU no interior dele. Vejam bem, exatamente eles estão espelhados. O TPU ele tem a parte fina e uma parte mais grossa, tá? E olha só, a parte grossa e a parte mais fina. Então, eles precisam estar montados dessa posição aqui. Porque se você inverter isso aqui no momento que você girar, quando você colocar a câmera, ela vai ficar torta. Então, já estou dando a dica aqui. Colocando desse jeito, olha só, a rebarba mais grossa aqui, mais larga, certo? Vai ficar desse lado. E aqui, ó, também a mais larga aqui vai ficar desse lado de cá. No caso aqui, ó, assim. Tá? Então, olha só, aqui e aqui. Certo? A mais grossa, a mais larga, né? Larga e grossa. Então esse aqui fica nessa posição e esse aqui, ó, fica nessa posição, tá? A parte maior do TPU fica para dentro da câmera e aqui para dentro da câmera. Bom, é assim que tem que prestar bastante atenção, porque se vocês errarem isso, a câmera vai ficar torta na sequência, tá? Bom, outra coisa, por que tem que ficar a rebarba maior para frente? Porque a câmera tem que ficar um pouquinho mais embutida no frame, exatamente para que o frame proteja ela em caso de bater. Se você usar do outro lado, a câmera vai ficar muito para fora. Então eu recomendo, reforçando, coloquem dessa forma aqui, ó. Prestem atenção, de novo, no espelhamento deles, tá? Então é assim, ó. Aqui, a parte maior do TPU para dentro da câmera, tá? E aqui dessa forma, fechou? A fixação da câmera também vai usar os parafusos que eu indiquei no kit. Os parafusos são os M2 também, tá? Que é esse aqui, é o M2 no caso aqui de 8. É o M2 de 8. E ele fica com uma arruelazinha que também vem no kit de parafusos. É esse que você vai usar, porque é exatamente a extensão necessária para adaptar com o TPU chegando na câmera, tá certo? Bom, eu vou colocando aqui e vou acelerar um pouco o vídeo para que vocês não percam tempo. Mas é simples assim, olha. Colocando então pela parte externa, tá? Você então fixa a câmera dessa posição. E o mesmo acontece desse lado de cá, tá? Acelerando aí para a gente não perder tempo. Parei o vídeo aqui rapidinho só para mostrar.
são 3 arruelas da câmera. Os parafusos, eles ficam exatamente nas arruelas das extremidades, tá? Voltando para acelerar. Bom, retornando agora. Agora é só afixar os standoffs no frame, tá? A fixação vai ser feita com os parafusos normais dele, que vem no frame, que são os parafusos 2,5, tipo Bolt, tá? De 8 milímetros. Você pode usar esses numa boa, não precisa usar aqueles hexa que eu indiquei, aqueles anteriores, que são sockets, porque esse aqui não é muito estrutural não, esse aqui na verdade é só para fixação dos standoffs aqui da câmera, tá? Nessa parte traseira. Então são 4 e eles ficam exatamente aqui embaixo. Uma boa dica que eu sempre falo para a turma que me conhece é o seguinte: o parafuso ele entra fácil, ele entra com a mão, tá? Entra com a ponta do dedo. Se ele está torto, ele não consegue entrar com a ponta do dedo, e se você usar a chave, você acaba espanando. Então, as primeiras roscas façam com a mão sempre, em qualquer coisa, em qualquer lugar do drone. Tem que entrar macio. Se não entrar macio, você vai acabar espanando. E a gente vai fazer isso nos motores, que é o próximo passo. Não precisa dar o torque, tá? Final, porque a gente vai fazer isso tudo no final, quando a gente colocar a cola autotravante. Só uma coisa, esse TPU aqui, tá? A gente vai colocar no final, tá certo? Ele fica exatamente aqui no bico aqui do frame. Por que eu vou colocar depois? Porque lembra que eu vou botar a cola autoblocante aqui, tá? Então esse aqui deixa por enquanto por lado, para depois a gente colocar. Bom, é isso. O frame está aqui, agora vem os motores. Os motores são fixados com parafusos de 8 milímetros. Nas caixinhas dos motores, vocês vão verificar que existem esses parafusos, tá? E são parafusos de excelente qualidade, porque eles já são os parafusos que eu gosto, com o tipo socket. Então olha aqui, ó. O tipo socket, e é exatamente o de 8 milímetros. Eu só faço uma atenção porque é o seguinte, esse vai dar certo no motor, tá? Só que se você tiver um outro tipo de parafuso, se for menor, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele não pega a rosca, e aí ele pode pegar só uma pontinha da rosca do motor, e quando você der o torque, ele vai e espana a ponta. E o segundo cuidado é se o parafuso for maior do que 8 centímetros, 10 a 12, porque aí ele pode vazar e entrar no estator, no cobre do motor. E aí você pode literalmente fundir o motor, queimar ele quando você já colocar o XT60 nele mesmo antes de ligar, tá bom? Tem que tomar todo esse cuidado aqui, que você fecha curto. Bom, então vamos lá. É o parafuso de 8 e você vai colocar 4 em cada lado. Só uma coisa, esse frame, ele é o paralelo, né? A gente já sabe. Eu preciso fazer só uma ponderação com vocês. Os buracos dos motores, às vezes, vem muito apertado, tá? Dos 4 buracos onde a gente vai colocar esse parafuso. Lembra que eu falei? O parafuso, ele precisa entrar na mão, ele precisa dar rosca na mão, como eu estou fazendo aqui com o motor, tá certo? Então, às vezes, o frame, por estar muito apertado, ele acaba jogando o parafuso para um lugar um pouquinho fora do esquadro para a entrada na rosca do motor. Isso não quer dizer que você tem que pegar uma chave e forçar, porque se você fizer isso, ele vai entrar torto na porca e vai espanar o motor. Isso aqui é alumínio, isso aqui é super frágil. Então, lembrem, o parafuso tem que entrar com a mão. Se não está entrando com a mão, arrume alguma coisinha para você abrir um pouquinho o motor, uma lixinha, pega normalmente eu pego um parafuso um pouquinho menor, tá? E vou raspando assim, eu vou fazendo crack, 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 sabe? E aí eu já consigo abrir se você não tiver nenhuma lima do tamanho de um parafuso menor, tá? Essa é uma dica. Pega um outro parafuso e faça isso para que o parafuso entre livre no buraco. Então é isso. Agora eu vou acelerar o vídeo, que eu vou botar os motores, iniciando sempre com a primeira rosca com a mão, tá? Eu vou dar uma parada aqui nos motores, só para explicar uma coisa, porque eu tive muita dificuldade a tentar encontrar os furos certos do motor usando a mão.
Porque aquilo que eu falei no início, alguns dos buracos são muito apertados, mas eu fui perceber que existe uma outra coisa que depois que eu matei a charada, ficou mais fácil. Eu espero que vocês não tenham passado por isso. O buraco dos braços, vocês vão perceber que ele parece que foram feitos dois furos, um do lado do outro, certo? Então, esse motor, no caso, ele vai usar o esquadro, né, literalmente o gabarito do furo, dessa espécie de furo mais central, tá bom? Então, se por acaso você pega o parafuso de 8 e coloca ele um pouquinho mais afastado, você não vai conseguir achar o furo do outro lado, porque vai ficar separado demais. Entendeu? Então, a minha dica é, coloque com a mão mesmo, tá? No centro, nesse furinho que é mais próximo do centro, e não no furinho que está mais fora. Aí sim, todos eles vão encaixar direitinho, não vai dar aquela impressão de que o frame foi mal furado. Não, não foi não. Ele foi até bem furado. Eu creio que já na expectativa de pegar um motor que tem um gabarito um pouco mais largo, mais espaçado do que esse da T-Moto que a gente está indicando, tá bom? É só essa dica. Então, coloque no centro, tá? Beleza? E o parafuso é o de 8, não é o parafuso de 9. Também vou dar essa pausa aqui. Existem dois tipos de parafuso que vêm nos motores. Prestem bastante atenção, a diferença é muito pequena. Um é de 9 e um é de 8. Use o menor, tá bom? Bom, pessoal, eu botei os 4 motores. Eu queria só mais dizer aqui sobre os motores. Vão sobrar então os parafusos de 9, tá? Realmente a gente não vai usar eles agora. Guarde, porque isso aqui sempre é muito útil. E vão sobrar alguns parafusinhos, algumas porquinhas, algumas borrachinhas um tanto quanto curiosas. Você vai perguntar aqui, Murilo, que parafusos são esses pequenininhos aqui? São M2,5. Isso aqui deve ser de 4 milímetros, alguma coisa assim. Vem umas arruelinhas também, tá? E umas borrachinhas verdes. Isso aqui são peças de motor sobressalentes. Às vezes você precisa abrir o motor e a abertura é feita por baixo, tá? Então olha aqui, ó, você abre por aqui e é exatamente o mesmo parafuso que está aqui, ó, tá certo? Aí você abre e quando você abre e tira aqui o bell, isso é chamado de bell, essa área externa do motor. Então você vai ter possivelmente esses dois componentes aqui prejudicado, amassado, alguma coisa que você vai substituir, tá certo? Para lembrar quando você abrir ou não, se um dia você precisar, o que entra primeiro é a borrachinha verde e depois entra a arruela, tá certo? Aí entra na arruela e você vai encaixa aqui no estator, gira ele e usa esse parafusinho aqui, M2,5, para travar o motor, tá bom? Bom, de qualquer forma, a gente não vai usar isso. Deixa eu guardar aqui para a gente seguir agora, porque é mais legal. Beleza, gente, então vamos lá. Lembrando aqui as porquinhas, tá, do motor, mais uma vez falando do motor aqui, chega de falar deles, né? Mas é só para não perder, já deixa ele aqui, tá? Essas porquinhas até para não correr o risco de perdê-las depois. Então fechou. A gente não vai soldar nada de motor agora, então assim, não se preocupem com os fios. A gente vai trabalhar agora o cérebro e o coração do drone. Eu chamo o coração, que é o que traz a força, que é o ESC, tá? Que é o controlador eletrônico dos motores, e a FC, que é o cérebro, tá, do drone. A primeira coisa que você vai fazer é colocar as borrachinhas que vêm com eles, tá certo? O ESC, prestem bastante atenção na posição dele. Ele tem aqui alguns números, tá vendo? 4, né? Aqui, ó, 2, 1, 2, aqui 3. Então é isso. Essa é a parte de cima, tá bom? Cuidado para não... Essa aqui é a parte de baixo. Então isso aqui fica nessa posição e a borrachinha fica com a parte maior da borrachinha para baixo. Então você coloca assim, tá bom? Então vai ficar assim essa parte maior. Também vou acelerar o vídeo aqui para a gente não perder tempo. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa na Fly Control, na FC, tá certo? Prestem atenção na orientação dela. Vocês vão encontrar aqui nessa parte de cima, que não tem os conectores, tá? Essa setinha aqui, ó. Bom, essa setinha que vai indicar onde fica a frente do drone. E essa parte é a parte superior dela. Então, pegando as borrachinhas do mesmo jeito, vocês vão colocar a parte que tem maior espaço da borrachinha para baixo, tá? Igual eu estou colocando aqui, ó.
Então, mais uma vez, vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. Bom, é isso aqui. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. A gente vai fazer uma pré-montagem. Eu já fiz isso antes, mas eu quero que vocês aprendam, porque isso aqui é fundamental para a gente não ter problema com o drone. Colocando nessa orientação, a primeira coisa que vem é o ESC, tá? O ESC, normalmente, esse aqui é a saída do XT60, tá? Que ele vai, normalmente ele vai para trás, para essa área traseira. Só que prestem atenção aqui comigo na pré-montagem. Se eu coloco aqui, como é que eu vou fazer para soldar o capacitor? Não tem espaço aqui, ó. Tá vendo? Não tem espaço. Então, muitas vezes as pessoas, então eu vou colocar no XT, né? Olha, quanto mais distante for do próprio componente, menor eficiência você vai ter do capacitor. Então eu gosto de soldar o capacitor exatamente no local onde é para soldar. Tá vendo que tem os dois buraquinhos aqui ao lado do pad maior? É aqui onde coloca o capacitor. Só que não tem espaço. Todo Apex tem esse, não é que esse problema, mas é essa estratégia, essa metodologia, que é, você vai então fazer o seguinte, você vai colocar o ESC virado para frente, entendeu? Nessa posição, porque aqui sim tem o espaço suficiente para a gente colocar o capacitor, que eu vou soldar daqui a pouco para vocês. Quero continuar ainda a pré-montagem, então o ESC fica virado para frente, tá certo? Essa saída do XT. Vamos colocar aqui a FC só para a gente ver como vai ficar a altura dela em relação ao ESC e a parte interna. Vejam bem, ela fica exatamente no limite do parafuso, colocando aqui sem apertar. Isso é o correto, tá? Porque quando a gente olha aqui pelo lado dela, você vai ver que tem um espaço suficiente embaixo para passar o coaxial do nosso VTX, da O4. E aqui também tem um espaço suficiente de segurança para que o ESC não fique batendo, por exemplo, nessa entrada USB-C aqui. Tá? Então olha só que interessante, está um espaço muito bom. E se você apertar um pouquinho, vai dar exatamente o espaço suficiente para a gente colocar no final a porca aqui de contenção, chamado Nylock, né? Que é uma porca que vem com nylon de trava, tá certo? Essa aqui é a pré-montagem fundamental para vocês entenderem. E aqui fica suficiente e com espaço seguro para nenhum componente bater no outro e ninguém esmagar ninguém, tá bom? Vamos adiante. Pessoal, então é isso. Ainda seguindo aqui na pré-montagem, então vocês perceberam que eu vou ter que inverter o ESC, né? E o que acontece com a FC? A FC, ela tem aquela setinha que fica aqui para frente, né? Só que olha só que interessante. Aqui atrás da FC tem o conector para o ESC. Então, esse conector que vem junto da stackzinha, é esse carinha aqui, ó. Ele tem, salvo engano, acho que 5 centímetros, tá certo? Então, se eu pego o ESC e eu inverto ele, obviamente eu também vou inverter a posição desse cabo, desse conector, que ele vem agora e vai ficar aqui atrás, certo? Aqui na pré-montagem. E a FC? O conector que vem na FC, ele é aqui na frente, ó. Então, não tem como eu deixar a FC apontada para frente, sendo que a entrada desse conector está do outro lado. Então, necessariamente, eu vou ter que inverter também a FC. Murilo, vai ficar tudo invertido e aí o drone vai voar para trás? Relaxa, a gente vai acertar isso no Betaflight lá no outro vídeo, tá? Isso aqui é totalmente configurável, não se preocupem com isso, tá bom? Então, sim, esse vai ser toda a orientação da stack, ou seja, ela vai ser toda invertida, apontando, na verdade, para trás, para que o conector exatamente possa funcionar aqui depois que a gente colocar. Aí vem o outro porém. Lá na lista de peças, eu pedi para vocês comprarem o extensor do conector da O4. A O4 ela vem com o conector de 5 centímetros e eu preciso que seja um de 10 centímetros. Por quê? Exatamente por essa inversão que a gente faz aqui, tá? Porque o conector que realmente vai ligar na O4, nessa posição, ele fica aqui, ó. Então, ele vai vir aqui por baixo, tá? Vai conectar
aqui, exatamente nessa posição aqui, ó, tá? Ele conecta aqui, vai ficar aqui nessa posição, e aí tem o espaço suficiente para entrar na O4, que fica exatamente nessa posição, tá? Essas pré-montagens são muito importantes para que a gente possa dimensionar os cabos conforme eu estou colocando aqui, tá certo? Bom, então, o que a gente vai fazer? Fazendo a pré-montagem, já sabendo que está tudo certo, os dimensionamentos estão certos, os cabos estão certos, agora a gente vai começar o processo da solda. E a primeira coisa que eu faço da solda é o capacitor. O capacitor ele vai ficar nessa orientação aqui. Vejam que o capacitor que vem na stack da Alcoda, ele tem uma pintura vermelha de um lado e outro não tem nada. A pintura vermelha do lado mostra que é o lado negativo dele. É essa perninha menor das duas perninhas. Essa é a negativa, tá? Então no ESC você vai procurar onde está o negativo, certo? Olhando bem aqui, o negativo ele fica nessa posição, tá? Bem aqui. Então olhando aqui para o drone, o negativo ele está apontando onde tem aqui, ó, o número 1, tá certo? Negativo, número 1. E então a perninha menor do capacitor vai entrar nesse buraquinho aqui, ó, que é o menorzinho do... Aqui é o lado do pad, apontando sempre para o lado negativo. Ó, o lado negativo é aqui que vai entrar. E o positivo no outro, tá certo? Então você pode colocar assim, normalzinho, a gente não vai fazer solda agora, mas só para você saber a orientação certa, tá? É assim que coloca. E aí você vai deixar ele nessa posição, aqui, ó. Assim, aqui vai ficar o capacitor. Vamos fazer então a colagem dele no frame e a solda? Agora adiante, hein? Para a gente facilitar a solda, eu gosto de aplicar uma fita dupla face no capacitor, nessa área aqui, ó, para que ele fique colado logo atrás da câmera. Ele já fica justo e na posição certa para a gente começar a solda. Inclusive essa fita eu indiquei também na lista de compras de vocês. Ó, é a fita chamada VHB da 3M dupla face, tá certo? Então você pega aqui um pedacinho dela, super tranquilo, né? Isso aí não vou ensinar a botar dupla face, todo mundo já sabe, tá? E põe na parte traseira dele. Bom, beleza? Dupla face aqui, então a história é o seguinte, segurando ele aqui, ó, faço uma manhãzinha aqui, você vai encaixando primeiro o ESC, agora lembre que a partir de agora o ESC não sai mais daqui, tá? Então lembre quando você colocar que o cabo coaxial tem que estar aqui dentro desses 4 parafusos, o cabo coaxial do VTX. Joga ele um pouquinho aqui para o lado e já manda ver aqui com o ESC, com o capacitor segurando ele. Que a partir de agora esse ESC não sai mais aqui, tá? Então você vai até embaixo. E chegando lá embaixo, aí você pode empurrar um pouquinho o capacitor lá até ele grudar de fato no frame, tá? Aí, ó, as perninhas, como eu não cortei nada, as perninhas estão aqui, tá certo? Beleza, fechou aqui. Nesse ponto, eu vou, no final, a gente vai colocar 2 tie-ups aqui, aquelas fitas de nylon de enforca-gato, aquelas pretinhas de lacre, que a gente coloca aqui para ele não sair mais, ele fica realmente travado. E agora sim a gente pode iniciar a solda do lado do capacitor, tá certo?